Então, garotada, vamos continuar a Guerra do Peloponeso, não é? Se você olhar um mapinha que está aí no teu PowerPoint, não é, você vai ver as áreas onde você tem cidades aliadas de Atenas e as áreas onde você tem cidades aliadas de Esparta, não é? Nessa guerra entre a Liga do Peloponeso e a Liga de Delos. Não é? Tranquilo? Muito bem. Garotada, foram mais de 30 anos de guerra. Não é? Tivemos alguns períodos de trégua, alguns períodos de paz, não é? Que não durou muito. No final da Guerra do Peloponeso, os atenienses vão adotar uma estratégia suicida. Não é? Depois da destruição da cidade pelos persas, Atenas foi reconstruída pelo Péricles, que foi um grande governante, não é? Ateniense, e a cidade foi murada. Não é? E o Péricles acreditava que eles poderiam vencer essa guerra se trancando dentro da cidade. Né? Os espartanos fazem um longo e demorado cerco em torno de Atenas, e com o passar do tempo a cidade de Atenas começa a ter problemas de desabastecimento, eles não conseguiam fazer comércio porque eles estão isolados, parecido com a gente agora, né? Eles vão ter um outro problema, uma epidemia. Né? A gente vai ter uma epidemia de uma doença chamada cólera dentro da cidade de Atenas. Até o governante, o Péricles, morreu, né, de cólera. E devido a essa situação, né, catastrófica dentro de Atenas, nós vamos ter a rendição, né, da cidade e, né, Esparta acaba vencendo a Guerra do Peloponeso. Só que você vai perceber, né, que o domínio de Esparta sobre a Grécia não vai ser duradouro. Né? Eu costumo dizer que na Guerra do Peloponeso Esparta ganhou, mas não levou. Não levou por quê? O resultado mais importante da Guerra do Peloponeso foi o enfraquecimento geral das cidades gregas. Né? Como eu disse, foram cerca de 30 anos de conflito. Isso provocou muita destruição, né? Isso provocou a desestruturação, né, das economias das cidades gregas, inclusive Esparta. Né? Então Esparta venceu a guerra, mas você vai ter uma grande fuga de escravos na cidade, a economia, não é, espartana ficou completamente desestruturada. Bom, e daí? Não vai demorar para uma outra cidade, não é, se opor a Esparta e passar a dominar a Grécia, a cidade de Tebas. Mas ao norte das cidades gregas, não é, onde se formava um novo império, o Império da Macedônia, nós vamos ter, não é, o então imperador da Macedônia, Filipe II, né, observando a situação das cidades gregas, né, essa situação de enfraquecimento geral. E o que ele vai fazer? Ele vai avançar com as suas tropas para dominar toda a região da Grécia Antiga. Né? Vai começar aí o último período da história grega, que a gente chama de período helenístico. Durante a invasão das tropas da Macedônia sobre a Grécia, o imperador macedônio Filipe II acaba morrendo. Né, e seu filho assume o comando, um jovem ainda, né, com cerca de 20 anos, chamado Alexandre, o Alexandre o Grande, né, que termina o processo de conquista das cidades gregas. E começa, não é, a construção de um gigantesco império, né, o Império da Macedônia, que apesar de grande, ele não foi duradouro. Né, aí no teu PowerPoint, não é, você tem um slide falando do período helenístico, né, que acontece no século IV a.C. Então o Alexandre, depois de dominar os gregos, vai dominar o Egito, né, vai dominar a região do Oriente Médio, onde existia a Palestina, em que viviam os hebreus. Ele vai dominar a Pérsia, a antiga inimiga dos gregos, caimãos, né, da Macedônia. Ele vai dominar a Fenícia. Ele vai construir um império gigantesco que chegou até a região da Índia. Não é? Nesse império, o Alexandre, não é, em cada região dominada, ele criava uma cidade. Não é? No total, ele fundou 34 cidades, todas elas com o mesmo nome, Alexandrias. Em cada uma dessas cidades você vai ter ali, não é, uma espécie de um quartel, não é, uma fortaleza militar, onde tropas da Macedônia controlavam a região. O Alexandre, ele, né, quando jovem, ele teve como professor o Aristóteles, né, um discípulo
do filósofo grego Platão. Né? Por isso que o Alexandre tinha um enorme respeito pela cultura grega. Não é? Em todas as cidades, em todas as Alexandrias criadas pelo imperador, ele criava bibliotecas, teatros, ele acaba espalhando a cultura grega, não é, por todo o seu império. Não é? E a gente vai ter um processo de fusão, de mistura da cultura dos gregos com as culturas orientais. Não é? O que se chama cultura helenística. Tranquilo, gente? O Alexandre acaba morrendo, não é, muito jovem, não é, com pouco mais de 30 anos, lá na região da Índia. Não é? Ele morreu com uma infecção generalizada provocada por um ferimento, não é, de guerra. Depois da morte do Alexandre, o seu império vai se esfacelar. Não é? Nós vamos ter os seus generais, não é, assumindo o controle de cada região do antigo Império da Macedônia, não é, e não vai tardar para os romanos, não é, assumirem o papel dos macedônios e dominarem toda essa região do norte da África, da Europa e do Oriente Médio. Tranquilo, gente? Lá no Classroom, observem as atividades que eu estou pedindo para vocês. Tranquilo, gente? Então, até a próxima.